Bom dia! Como é bom nós estarmos na presença do nosso Deus, no dia do Senhor, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar o livro de Naum. Então peço que você abra já a sua Bíblia aí no livro de Naum. Deixe aí a sua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Eu espero que você esteja empolgado aí para aprender mais sobre esse livro. Você esteja atento ao que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Livro de Naum. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E agora vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos nos reunir no nosso tempo, podermos aprender mais a tua palavra. E a nossa oração é que o Senhor possa falar conosco, possa nos instruir por meio das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa falar conosco por meio desse livro tão precioso e inspirado pelo Teu Espírito Santo. Pai, esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor me use pela Tua graça, pela Tua misericórdia, apesar de mim, e que a Tua palavra possa ser pregada aqui, possa ser ensinada de forma fiel e verdadeira para a glória e honra do Teu santo nome. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Naum. Se nós fôssemos fazer aqui uma pesquisa hoje, sobre qual livro da Bíblia nós temos mais afinidade, eu acredito que a grande maioria aqui iria para os grandes livros da Bíblia, como Gênesis, Salmos ou algum dos Evangelhos. Mas há uma porção da Escritura que, embora seja curta em tamanho, é rica em profundidade e relevância, que são os profetas menores, como nós temos aprendido aqui no decorrer das nossas aulas. E esses 12 livros, que muitas vezes são negligenciados por todos nós, oferecem poderosas lições sobre o ser de Deus, o comportamento humano e a história também do povo de Deus como um todo. Cada um deles contribui de maneira única e bem significativa para a nossa compreensão do plano de Deus, do plano redentor do Senhor e também na sua justiça. E o livro de Naum, que nós iremos estudar aqui hoje, pode parecer um pequeno relato sobre o julgamento de uma cidade, que é a cidade de Nínive, mas contém aqui lições poderosas. Ele nos lembra que Deus não apenas vê, mas também julga a iniquidade das nações. A Assíria, com a sua capital ali em Nínive, era um império poderoso, um império cruel, conhecido ali por sua opressão brutal. No entanto, Naum ele profetiza a queda de Nínive, mostrando que o mal, por mais forte que ele pareça, ele não permanecerá impune de forma alguma. Naum também traz uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Ele nos mostra que mesmo em tempos de opressão, mesmo em tempos de sofrimento, Deus ele está no controle e age a favor dos seus. E no decorrer da nossa aula hoje, nós conseguiremos observar que para os justos, Deus é um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Mas para os ímpios, para os insubordinados, Deus é uma espada que é banhada pelo fogo, pronta para executar a sua justiça. Portanto, meus irmãos, na aula de hoje nós vamos explorar um pouco o contexto histórico desse livro, a mensagem central, as lições teológicas que se aplicam às nossas vidas hoje, considerando cada uma delas. Veremos que estudar Naum não é apenas compreender um evento passado, mas aprender também sobre a natureza de Deus, sua justiça, sua soberania e como elas também se manifestam no mundo hoje. Então vamos estudar esse livro, eu espero que você esteja atento. Nós vamos dividir a nossa aula da seguinte forma. Nós teremos agora a nossa introdução, onde nós veremos quem é o autor do livro, a mensagem do livro, o tema do livro. Depois nós veremos uma visão geral do livro, o esboço, a mensagem de Naum, onde nós iremos analisar o texto bíblico como um todo. Veremos algumas questões teológicas também. Depois partiremos então para a nossa conclusão.
Como é que vai funcionar a nossa aula? Você também pode fazer a sua contribuição, a sua pergunta, fique à vontade, os microfones vão estar aí disponíveis. E eu quero a participação dos irmãos também em algumas leituras que a gente irá fazer durante a nossa aula. Amém? Então vamos lá para a nossa introdução. Quem é o autor do livro? Aí vamos ler o versículo 1 do capítulo 1 já, para nós entendermos quem é o autor, né? Ele diz: sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. Então a primeira pergunta que nós devemos responder hoje é o quê? Quem é o autor do livro? Talvez para você essa seja até uma pergunta que seja fácil de responder por conta do versículo 1 aí. Mas não é tão simples assim. Isso por quê? Porque Naum ele não fala muito sobre si mesmo. A única coisa que nós sabemos é que ele se identificava como o Eucocita, como diz aí no versículo 1. Quando ele diz livro da visão de Naum, Eucocita, provavelmente ele está fazendo menção aí a alguma cidade onde ele nasceu ou até mesmo o local onde ele exerceu o seu ministério. O problema é que todas as tentativas de identificar a cidade de Eucós foram frustradas. Muitos comentaristas e estudiosos tentaram identificar qual era essa cidade, mas foram frustrados. Alguns estudiosos até sugerem que Eucós seja Cafarnaum ou alguma outra região ali da parte sul de Judá. Porém, meus irmãos, a questão do local de nascimento de Naum, até mesmo quem ele era, não é importante para a interpretação desse livro como um todo. E é algo que eu sempre gosto de frisar quando nós estudamos os profetas ou alguns outros livros da Bíblia. O ponto de Naum aqui não é ter falado muito sobre si mesmo, não é falar muito sobre si mesmo. Isso aponta para o fato da profecia sempre ser maior do que o profeta. Aponta para o fato da mensagem ser maior do que o mensageiro. Naum, ele não está preocupado aqui em se apresentar ou se tornar conhecido de alguma forma. Mas ele está preocupado em quê? Em entregar a mensagem de Deus. E isso traz um destaque ainda maior para esse livro. E a mensagem também comunicada por esse homem de Deus. E a próxima pergunta que nós temos aí é: em que data foi escrito o livro de Naum? Alguém tem alguma sugestão aí sobre a data de escrita desse livro? Então, para a gente responder essa pergunta, nós precisamos levar em consideração o contexto histórico em que o livro de Naum foi escrito. O que nós precisamos ter em mente é o quê? Que nesse momento em que o foco principal do livro de Naum é a destruição da cidade de Nínive, e essa destruição aconteceu ali por volta do ano 612 a.C. Então, o que é que nós podemos presumir? Naum ele deve ser datado alguns anos antes da destruição da cidade de Nínive. É difícil até ser preciso, mas a maioria dos comentaristas acreditam que Naum foi escrito por volta do ano 652 a 626 antes de Cristo. Esse ali é o período da ascensão do Império Assírio. E Naum ele descreve a Assíria como um império forte, um império grandioso e até mesmo imbatível aos olhos humanos, né? E já que o foco da profecia de Naum é o julgamento da Assíria, eu acredito que seja importante nós aprendermos um pouco sobre a história desse povo no período em discussão aqui, né? Para vocês terem uma noção, a Assíria ela tem o seu lugar de destaque ali como uma das maiores, ou se não, a maior vilã do Antigo Testamento, até mesmo mais do que os filisteus, do que os babilônios. Isso se dá por conta da brutalidade dos assírios. A política militar e as práticas desumanas praticadas por esse povo provocavam um terror tão grande em todo o Antigo Oriente Médio por mais de 2 séculos, irmãos. E todo esse terror, todo esse medo causado pelos assírios ajudou bastante na expansão do seu território e de todo o seu império. E por mais que Senaqueribe seja o rei mais conhecido por nós, por conta dos relatos bíblicos de reis, de crônicas, e até mesmo ele é citado lá em Isaías,
foi sobre o reinado de Assurbanipal que o Império Assírio alcançou patamares sem precedentes sobre o controle imperial daquela época. O poder, a cultura assíria, ela atingiram ali o seu ápice por volta do período 668, 627 a.C. E grandes impérios daquela época, como o Egito, como a Babilônia, se tornaram vassalos da Assíria. Porém, começaram ali, durante esse período, também a surgir alguns problemas bem significativos. Isso porque a Babilônia acabou se tornando um vassalo bem problemático para a Síria naquele período. Como é que eu posso explicar isso para você? O irmão do rei Assurbanipal havia se tornado o rei da Babilônia naquele período. E sempre foi o desejo dele usurpar o trono da Síria do seu irmão e não ser ali um simples vassalo dele, como ele era naquele momento. Então, ali por volta do ano 652 a.C., ele liderou então uma revolta dos babilônios contra o seu irmão. E ali nesse período, durante essa guerra, Assurbanipal saiu vitorioso. E por mais que ele tenha saído vitorioso e a Assíria tenha sido vitoriosa durante aquela guerra, ele teve um custo muito alto para todo o império naquele momento. O poder da Assíria diminuiu, então teve ali um início lento, podemos dizer assim, do declínio que resultou então na queda e na destruição da cidade de Nínive. Então é no ano 612, como eu já falei, antes de Cristo, após a morte ali, pouco tempo depois após a morte de Assurbanipal, que era o rei da Síria, o grande rei, o líder babilônico Nabopolassar reuniu o seu povo numa revolta novamente contra a Síria, que após uma aliança ali com os medos e persas, houve ali uma grande guerra que foi travada e a cidade de Nínive, então, foi destruída completamente. Isso tudo aconteceu conforme a profecia que foi detalhada da destruição da cidade de Nínive, que foi fornecida por Naum na profecia desse livro que nós estamos estudando hoje, como nós veremos daqui a pouco. E aqui nos slides eu também coloquei uma linha do tempo, com alguns acontecimentos históricos importantes, só para a gente se situar nesse período em questão aqui. No ano 931, então, antes de Cristo, você tem a divisão de Israel entre Judá e Israel, entre o reino do sul e do norte. Ali, 875, 850, você tem o reinado de Acabe no reino do norte. Você tem ali também o início do ministério de Elias e de Eliseu entre o ano 850 e 825. Aí, em 775 e 750, nós temos o ministério de Jonas também, no reino do norte. E no ano 722, nós temos a queda de Samaria, que é um evento também bem significativo ali no reino do norte. E no ano 725 e no ano 700, ali já no sul, nós temos o reinado de Ezequias e o início do ministério profético de Miqueias também. 652 a 626, você tem ali o reinado de Manassés, que foi um rei ruim para Israel, um rei bem impiedoso. E nós temos o início do ministério de Naum durante esse período do reinado de Manassés, né? Por mais que Manassés tenha se arrependido ali no fim da sua vida, ele foi um rei bem impiedoso. E no ano 625 a 600, temos o reinado de Josias e o ministério profético ali de Sofonias e Jeremias também no sul. E ali no ano 605 a 586 nós temos o cativeiro e a queda de Jerusalém por meio do rei da Babilônia. Então esses são acontecimentos bem importantes aí para a gente se situar no tempo em que o livro foi escrito. Então vamos seguindo. Agora a pergunta é: qual é o gênero literário do livro? É a terceira pergunta aí que nós temos que responder. Então, irmãos, o livro de Naum ele é classificado, como nós podemos ver aí, como literatura profética, mais especificamente como uma profecia de juízo, por conta do conteúdo do livro como um todo. Mas o que é mais interessante em tudo isso é que Naum faz uso da poesia hebraica durante todo o seu escrito, com elementos poéticos e literários bem sofisticados, podemos dizer assim, com descrições bem vívidas
e imagens poderosas para comunicar o julgamento de Deus contra aquela grande cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Portanto, por mais que a mensagem principal do livro de Naum é o anúncio do julgamento iminente de Deus contra aquela cidade, contra aquela nação ímpia, ele faz isso utilizando paralelismos, metáforas e imagens fortes, que são bem típicas da poesia hebraica. E quando a gente tem uma leitura ali atenta do texto, você consegue perceber essas coisas. Agora, qual o propósito de Naum? Vamos ler o versículo 14 do capítulo 1. Acompanhe comigo, por gentileza. Para nós respondermos essa pergunta sobre o propósito do livro. Diz assim: porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Então, ao lermos o livro de Naum, irmãos, o propósito do livro ele fica bem claro que é o quê? Que é anunciar a destruição da cidade de Nínive. Alguns comentaristas até brincam também, comentando sobre o livro de Naum, dizendo que essa era a mensagem que o profeta Jonas queria levar para Nínive, quando ele foi enviado por Deus até aquela cidade. Porém, naquela situação, o que foi que aconteceu? Houve arrependimento por parte daquele povo e eles foram, então, poupados, como nós já podemos também estudar no livro de Jonas. E pouco mais de um século depois, Deus ele levanta Naum novamente aqui para anunciar o juízo de Deus contra aquela perversa cidade de Nínive. Porém, dessa vez não houve arrependimento e aquela cidade ela não foi poupada, como nós podemos ver no decorrer da nossa aula. Agora, qual é o tema do livro? Alguém saberia me dizer qual é o tema do livro de Naum? Alguém tem alguma ideia? Não? Então vamos ler o texto aí do capítulo 1, versículos 2 e 3, para a gente responder essa pergunta. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Alguém lê para mim, por favor? Capítulo 1, versículos 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa a vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ok. Então, irmãos, para a gente encerrar essa introdução aqui, Naum ele proclama a justiça de Deus contra essa nação perversa. Então, o tema central que permeia todo o livro de Naum é o quê? É a justiça de Deus e a sua soberania. Ele está proclamando aqui a justiça contra essa nação, mostrando que, apesar da paciência divina, o mal será punido no tempo certo. Ao mesmo tempo, o livro ele também oferece um consolo, uma esperança também para o povo de Deus, afirmando que ele é um refúgio para os justos e que a opressão não durará para sempre. Então, quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber esse tema central que permeia todo o livro, que é a justiça de Deus sendo exercida e a sua soberania sobre todos os povos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Deu para entender bem aí a nossa introdução? Então vamos para a visão geral do livro. Nós temos aí outra pergunta sobre, afinal, do que se trata o livro de Naum. E para nós respondermos essa pergunta, irmãos, nós teremos que levar em consideração um paralelo que Naum ele faz constantemente durante todo o livro. E em uma leitura bem atenta você vai conseguir perceber isso. Em todo o seu discurso, o profeta está sempre alternando entre Nínive e Judá. Ele quer deixar bem claro que por mais que o seu propósito seja anunciar a destruição, o juízo de Deus sobre Nínive, ele também deseja ressaltar a compaixão dele pelo seu povo. Isso é bem claro no texto. É interessante observar como Naum ele entrelaça, de certa forma, a sua profecia entre a salvação dirigida a Judá com o julgamento contra a cidade de Nínive.
durante a leitura cuidadosa do livro, você consegue perceber promessas que são feitas por Deus de que Judá não estaria mais sobre o jugo da Assíria e que eles então teriam paz para celebrarem as suas festas. Vamos ver alguns textos aqui, versículo 13 do capítulo 1, acompanhe comigo. Naum capítulo 1, versículo 13. Ele diz: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Agora vai para o versículo 15. Ele diz: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. E tudo isso deixa bem claro que por mais que a mensagem de Naum parecesse ser dirigida de certa forma para a Síria, na verdade ela era dirigida a Judá. Deus ele estava ali se revelando ao seu povo como um Deus zeloso, como um Deus justo, como já havia se revelado várias outras vezes no decorrer da história. Em Naum, irmãos, Deus aparece então como um guerreiro, nós podemos dizer assim, que está pronto para lutar em favor do seu povo. Para os hebreus que primeiro leram esse livro, isso significou uma mensagem de esperança para eles, uma mensagem de esperança que há muito tempo era aguardada por eles. Eles haviam ali vivido por muito tempo sob a ameaça, sob a sombra dos assírios. Agora Deus iria agir contra aquele cruel inimigo do povo de Deus, exterminando-os de uma vez por todas. Portanto, irmãos, a mensagem de julgamento dos assírios e especificamente da destruição de Nínive expressa também a compaixão de Deus pelo seu povo. E isso fica bem claro quando nós lemos o texto. Ok? Agora o esboço do livro, né? Quanto à estrutura, o esboço do livro, a grande maioria dos comentaristas dividem um livro em 3 partes, como nós podemos ver aí. E esse esboço ele oferece ali uma visão clara da estrutura do livro de Naum, enfatizando sempre o tema da justiça de Deus contra a nação ímpia e a libertação do povo de Deus. Aí nós temos essa divisão, que é a sentença contra Nínive, do capítulo 1, do versículos 2 até o versículo 15. A destruição de Nínive, que é detalhada ali no capítulo 2. E também o livramento de Judá, dos versículos 1 ao 13 do capítulo 2. E a devastação final, então, de Nínive, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 19. Agora vamos entrar propriamente na mensagem do livro de Naum. Agora eu quero ler com os irmãos Naum capítulo 1, versículos 4 ao 12. Alguém lê para mim, por gentileza? Naum capítulo 1, dos versículos 4 ao 12. Primeiro ponto aqui é a soberania de Deus e o juízo divino. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque, ainda que se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam,
ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ok. Então, irmãos, em Naum, Deus ele é apresentado como um juiz zeloso, que não deixa de forma nenhuma o culpado impune. Deus ele é soberano, justo e vingador, e ele trará juízo sobre Nínive, mas será um refúgio também, como nós podemos observar no texto, para os que confiam verdadeiramente nele. E é interessante como o texto que o profeta escreve exalta a pessoa de Deus. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas ele exalta quem Deus é, a onipotência do Senhor, revelando a sua onipotência sobre toda a criação e de como nada, nem mesmo o império que era mais poderoso no mundo naquele momento é o suficiente contra esse Deus que é o justo juiz. E a proclamação feita pelo profeta é para que ninguém tenha dúvida de forma nenhuma que o que acontecerá contra Nínive não é o fluxo natural da história, nós podemos dizer assim, mas sim a intervenção de um Deus que é soberano e que faz justiça contra a iniquidade dos povos. Na teologia israelita, irmãos, o fluxo natural da história não existe. O que existe é um Deus que é soberano e que governa toda a história. Impérios surgem e ao mesmo tempo também desaparecem aos simples comandos desse Deus soberano, desse Deus justo, desse Deus que é juiz. E por meio da sua intervenção soberana na história, cada nação sempre vai receber aquilo que merece, porque o nosso Deus reina sobre todos os povos. E o texto de Naum deixa isso bem claro. O justo juiz exercendo a sua soberania e juízo sobre aquela nação ímpia. Ok? Algum ponto até aqui? Os irmãos estão entendendo? Então vamos seguindo. A queda de Nínive, profetizada por Naum. Vamos ler aí agora o capítulo 2, do versículo 7 até o 13. Alguém lê para mim, por favor. Capítulo 2 agora, versículo 7 ao 13. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Parai, parai. Clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros. Há abastança de todo objeto desejável. Ah, vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos a angústia, e o rosto de todos ele empalidece. Onde está agora o covil dos leões e o lugar de pasto dos leõezinhos, onde passeavam o leão, a leoa e o filhote do leão, sem que ninguém os espantasse? O leão arrebatava o bastante para os seus filhos, estrangulava a presa para as suas leoas, e enchia de vítimas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos. Arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Então, irmãos, a mensagem de Naum, ela é bem clara aqui. A destruição de Nínive está próxima e será total, pois é Deus quem lidera essa batalha aqui contra aquela cidade. E eu acho incrível como Naum ele descreve a queda desse império e parece que ele está lá. Parece que ele está vendo tudo ali diante dele, tudo que iria acontecer. Vendo como tudo aquilo iria acontecer naquela grande e poderosa cidade. E ele faz uma descrição bem rica em detalhes aí, como nós podemos ver no texto que a gente acabou de ler. Naum ele descreve a batalha contra Nínive em termos vívidos e bem poéticos também, mostrando o avanço do inimigo e também o colapso inevitável daquela cidade. E Deus é o responsável, ele deixa bem claro, Deus é o responsável por toda essa destruição que acontecerá ali. Nínive, que era a potência daquela época, orgulhosa e cruel,
seria reduzida então a nada. Todo o seu poder não seria o suficiente para sustentá-los diante da justiça divina. E a queda da cidade seria então completa. E os que testemunhariam aquela destruição daquela grande cidade ficariam atônitos com tudo aquilo que havia acontecido ali, se perguntando o porquê aquela cidade que era tão poderosa, tão grande, aquele povo que era tão cruel, quase que imbatível aos olhos humanos, caíram ali diante dos olhos deles. E uma das frases que mais se repetem no livro de Naum é uma frase que é assustadora, irmãos, para todos nós, que diz: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. E quando essa frase é dita, não há nada que o homem possa fazer diante desse Deus, a não ser se render a ele. Deus estava contra aquela cidade, Deus estava contra Nínive, toda essa profecia de Naum se cumpriu. Tudo o que ele havia dito se cumpriu contra aquela cidade. E aquela cidade fortificada, grandiosa, caiu, e foi grande, irmãos, a sua queda. Então o livro de Naum, ele descreve com imagens bem vívidas a respeito da queda de Nínive, profetizada por ele mesmo, antes que tudo aquilo acontecesse. Talvez a mensagem de Naum para aquele povo fosse loucura, né? Como é que Nínive iria cair? Como é que a Síria, aquele império tão poderoso, iria cair? Porque Deus estava contra eles, como nós vimos no texto. Agora veremos aí as acusações contra Nínive. Acompanhe comigo o capítulo 2, versículo 7 ao 13. Alguém lê para mim, por gentileza? Agora é o capítulo 2, versículo 7 até o 13. Como? Já foi lido? Então deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Capítulo 3, irmãos. Capítulo 3, do versículo 1 até o 7, por gentileza. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De quem onde buscarei os que te consolem? Então aqui é possível a gente perceber as acusações feitas por Deus contra aquela grande cidade, né? Até porque Deus não estava punindo aquele povo sem motivo, como nós bem sabemos. Então Nínive, ela está sendo julgada por sua violência, por sua traição, sua crueldade, e será então devastada completamente, sem qualquer esperança ali de recuperação para aquele povo. Naum, ele descreve Nínive como uma cidade sanguinária, como nós podemos observar no texto, cheia de mentiras, saques e crueldades. E todas essas acusações revelam então a crueldade, a injustiça e o comportamento violento que levaram então ao julgamento divino sobre aquela cidade. E essas acusações revelam que a destruição de Nínive
foi um ato da justiça divina contra uma cidade que personificava, podemos dizer assim, a violência, a corrupção e a opressão também contra vários povos. E o julgamento de Nínive, conforme descrito por Naum, destaca que Deus não tolera, irmãos, não tolera o mal de forma alguma. E que mesmo as nações mais poderosas do mundo serão responsabilizadas por suas maldades. Isso é bem claro no texto de Naum. Ok? Então vamos seguindo aqui para as nossas questões teológicas. Primeira questão teológica que eu coloquei aí é a soberania de Deus sobre as nações. Eu coloquei uma frase de João Calvino, quando ele está comentando esses textos de Naum, ele diz: Naum proclama a soberania universal de Deus sobre todas as nações. Ele governa sobre todos os reinos e nada escapa do seu controle. Nínive, a capital da potência mundial assíria, não pode resistir ao julgamento divino. Existem, irmãos, verdades nas Escrituras que precisam ser constantemente lembradas a todos nós. E o livro de Naum traz algumas dessas verdades bíblicas que temos sempre que ter guardadas em nossos corações para as nossas vidas como um todo. Como, por exemplo, aí a questão da soberania de Deus sobre as nações. Naum, ele destaca que Deus não é apenas o Deus de Israel, não é apenas o Deus de Judá, mas ele é soberano sobre todas as nações. Mesmo Nínive aqui, a capital da poderosa Assíria, estava sujeita ao governo de Deus. O fato de Deus trazer julgamentos sobre uma potência estrangeira mostra que ele controla a história e determina o destino de todas as nações, independente da sua força militar, independente da sua política. O Senhor reina sobre todos esses povos. E a queda de Nínive, que era vista como invencível, como eu já falei, é um testemunho. Serve para testificar a autoridade suprema de Deus sobre todas as potências da terra. Ok? Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Não? Então vamos seguindo. Outra questão teológica é sobre a justiça de Deus e o juízo sobre o mal. Aí uma frase de Charles Spurgeon, também comentando sobre o texto de Naum, ele diz: Naum exibe Deus como juiz justo, que vinga os oprimidos e não permite que a impunidade prevaleça. A destruição de Nínive é um ato de justiça divina em resposta ao seu pecado e crueldade. Essa é outra verdade que se destaca no livro de Naum, irmãos, a justiça de Deus e o juízo sobre o mal. Naum, ele vai enfatizar a justiça divina ao declarar que ele não tolera de forma alguma o mal e trará juízo sobre aqueles que praticam a injustiça. O juízo sobre Nínive é apenas um exemplo claro que, por mais que Deus possa ser paciente, por mais que o Senhor possa ser longânimo, ele não deixa a maldade impune de forma alguma. A destruição da cidade, ela simboliza a justiça divina sendo aplicada a uma nação opressora, a uma nação perversa, como nós podemos ler no texto. E através da leitura de Naum, nós podemos aprender que o nosso Deus, ele não é indiferente, irmãos, não é de forma alguma indiferente quanto à violência, quanto à opressão. Ele toma partido pelos oprimidos e executa a sua justiça com propriedade, porque ele é Deus. E o livro de Naum nos lembra que, embora a justiça e a opressão elas possam parecer prevalecer no nosso mundo, Deus está ciente de tudo, irmãos. Ele está vendo tudo com os seus olhos. Ele está a par de tudo que está acontecendo. Ele está ciente e ele agirá de acordo com a sua justiça. Em tempos de corrupção, em tempos de opressão, de violência, a mensagem de Naum, ela oferece uma esperança aos oprimidos, ao garantir que Deus não permanecerá, que Deus não permitirá que o mal triunfe para todo sempre.
E a outra questão teológica que eu coloquei aí é a longanimidade e a ira de Deus. Em uma frase aí do teólogo Warren Yesber, ele diz: o longo sofrimento de Deus não deve ser confundido com a apatia em relação ao pecado. O livro de Naum nos lembra que, embora Deus seja paciente, ele é também santo e justo, e em seu tempo ele trará o julgamento necessário. Essa é outra verdade bíblica que vale a pena ser destacada aqui. Você pode pensar o seguinte: como é que o livro de Naum ele equilibra a paciência de Deus com a sua ira contra o pecado? Como é que acontece esse equilíbrio no livro de Naum? No versículo 3 do capítulo 1, acompanhe comigo aí, ele diz, capítulo 1, versículo 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Essa tensão, irmãos, entre a paciência divina e a sua ira, ela é constantemente lembrada no livro de Naum. Deus ele havia até permitido que a Assíria prosperasse por um curto espaço de tempo aí, mas a sua ira finalmente se manifestou contra os pecados daquele povo. E o livro de Naum ele nos lembra que Deus é misericordiosamente paciente, como toda a Escritura revela, mas não indefinidamente, irmãos. Ele dá tempo para o arrependimento, mas se não houver o arrependimento, a sua ira é certa. Nós podemos ter certeza disso. Isso não dá legalidade para nós abusarmos da graça de Deus, da sua paciência, da sua longanimidade. Muito pelo contrário, irmãos. Quanto antes nós nos arrependermos diante do Senhor, nós demonstrarmos arrependimento diante desse Deus, mais longe nós estaremos de experimentarmos a sua ira sobre os nossos pecados. E na sociedade atual, onde o mal às vezes parece ter consequências, não parece ter consequências imediatas, Naum nos lembra que Deus é longânimo, mas ele também é justo. Aquilo que o homem semeia, ele colherá. As Escrituras testificam a respeito disso. Essa é a verdade bíblica que salta aos nossos olhos quando nós lemos esse livro. Por mais que Deus seja longânimo, ele é justo, e a sua justiça chegará sobre os pecados dos homens. A paciência de Deus não significa a aprovação do mal. E todos, em algum momento, terão que prestar contas diante desse justo juiz. E isso oferece tanto uma advertência para nós, como também uma oportunidade para o arrependimento. Talvez você que está aqui hoje me ouvindo esteja vivendo na prática do pecado com isso na mente. Deus é longânimo, ele irá me perdoar. Mas hoje Deus está dando uma oportunidade para você se arrepender dos seus pecados e se voltar para esse justo juiz, antes que a espada do Senhor e a sua justiça venha sobre a sua cabeça. Outro ponto é a graça e o refúgio de Deus para os justos. Outra questão teológica importante que nós podemos encontrar nesse livro. Eu coloquei uma frase do Martin Henry. Ele diz: Deus é o refúgio dos justos, mesmo em meio ao juízo. Naum é uma lembrança de que, embora o mal seja punido, os justos não são esquecidos. Deus é a sua proteção em tempos de crise. Aí eu quero que você lembre agora do paralelo que eu falei que Naum ele está sempre fazendo durante todo o livro. A tensão do juízo de Deus sobre Nínive e a compaixão de Deus também pelo seu povo, que é expressa durante todo o livro. E essa é uma verdade bíblica, irmãos, que é maravilhosa e que é preciosa, que nós podemos encontrar em Naum. Naum, capítulo 1, versículo 7, acompanhe comigo. Capítulo 1, agora versículo 7. Ele diz assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. E que salmo, e que verdade maravilhosa, irmãos, que nós podemos encontrar aqui nos primeiros versículos de Naum. Por mais que o livro ele seja dominado ali por uma aura de temática de juízo, também há uma mensagem de esperança para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor.
Ele é um refúgio seguro, mesmo em tempos de destruição. Enquanto Naum está proclamando ali o juízo sobre Nínive, ele também lembra aos justos que Deus é o seu refúgio. Ele preserva aqueles que confiam nele verdadeiramente, mesmo enquanto ele está julgando os iníquos. E, irmãos, todas essas verdades teológicas aqui que eu falei para vocês, que nós vimos até aqui, destacam sempre a profundidade do livro de Naum, mostrando a interação entre a justiça de Deus e a sua misericórdia, mostrando também a interação da paciência e da ira de Deus e a sua soberania sobre todas as nações, como nós podemos ver aqui. E que nós possamos verdadeiramente gravar, irmãos, essas verdades bíblicas em nossos corações. Que às vezes você pode achar que é bobagem isso, que você já ouviu várias vezes, mas não é. Existem verdades que precisam sempre ser relembradas constantemente diante de nós, para que nós nunca nos esqueçamos da justiça, da graça, da misericórdia e da ira de Deus sobre nós. Amém? Aqui na conclusão, eu gostaria de concluir hoje a nossa aula pensando um pouco sobre qual é a relevância atual da mensagem de Naum. Pensando sobre esse ponto, eu cheguei a 3 conclusões específicas. A primeira é a justiça divina em um mundo injusto. E o tema da justiça divina, como eu já falei aqui diversas vezes, é central no livro de Naum. E oferece uma poderosa também aplicação para o nosso contexto atual. Porque, irmãos, nós vivemos em um mundo que é injusto, que é dominado pelo pecado. E levando em consideração o contexto global, onde a injustiça, a corrupção política ou social, elas são bem comuns, Naum ele nos encoraja aqui hoje a confiar que Deus julgará os injustos e vindicará os oprimidos. O juízo sobre a cidade de Nínive é então um lembrete de que o poder humano, de certa forma, por mais forte que ele possa parecer, irmãos, ele não pode escapar de forma nenhuma do julgamento divino. E outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a esperança também para os oprimidos, porque Naum ele oferece um consolo aos oprimidos, aos aflitos também, assegurando que Deus vê o sofrimento de cada um deles, e ele também agirá para lhes trazer a libertação, como ele agiu para trazer libertação ao povo de Judá. E essa mensagem ela é especialmente relevante para pessoas em comunidades que sofrem sobre regimes opressivos e enfrentam perseguições, como é o caso dos nossos irmãos perseguidos também. Porque para muitos cristãos em diferentes partes do mundo hoje, Naum é uma mensagem de esperança para esses irmãos, de que Deus não os esqueceu, de que Deus olha para eles, de que Deus é um refúgio e uma fonte de força para todos aqueles que confiam nele em meio às adversidades desse mundo injusto, desse mundo corrupto e dominado pelo pecado. Há uma esperança no Deus que exerce a sua soberania sobre todos os povos. E é nisso que nós devemos nos apegar e confiar inteiramente. E a terceira verdade aqui que eu separei é a questão da fragilidade do poder humano. Porque o livro de Naum, ele destaca a fragilidade do poder humano diante do juízo de Deus. Nínive, que era a capital do império mais poderoso daquela época, foi completamente destruída. E isso serve para quê? Como um lembrete de que a segurança, de que o poder militar, as riquezas, os impérios desse mundo humano são todos ilusórios, são todos passageiros, irmãos. Na era moderna, onde as nações e indivíduos frequentemente confiam em quê? Na sua própria força, na economia ou tecnologia, Naum ele relembra que o verdadeiro poder, que a verdadeira segurança vem de Deus, irmãos. Vem da soberania de Deus. Aquele que derruba os orgulhosos e traz conforto aos oprimidos, como nós podemos estudar durante o livro.
Naum, ele é um lembrete de que a nossa confiança não deve, de forma alguma, estar em políticos, governos, no dinheiro, ou até mesmo no nosso próprio braço. Pois todos aqueles que pensam, irmãos, dessa forma irão cair diante da justiça do Senhor. Mas aqueles que confiam no Senhor verdadeiramente, aqueles que colocam a sua esperança nesse Deus que é soberano e justo, esses sim permanecerão firmes para sempre. E, irmãos, como nós podemos ver aí durante toda a história, grandes impérios como a Síria, Babilônia, Roma, que pareciam ser imbatíveis de certa forma aos olhos humanos, todos caíram sobre os seus próprios destroços. A queda desses grandes impérios é um lembrete de que a justiça de Deus, esse justo juiz, alcança até mesmo os tronos mais elevados desse mundo, alcança até mesmo os poderes mais estabelecidos desse mundo. Ele alcança a todos, e a sua ira está sobre todos aqueles que não o reconhecem como Senhor. E quando o império se ergue em arrogância e injustiça, como é o caso da Síria, desprezando os padrões divinos, a sua queda é inevitável, assim como foi aqui no caso de Nínive. E como diz Salomão lá em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Então, meus irmãos, grandes impérios caíram. Grandes impérios caíram sobre os seus próprios destroços. Mas existe um reino que jamais cairá. Existe um reino que é para aqueles que confiam verdadeiramente no Senhor. Existe um reino que jamais passará, mas permanecerá para sempre. Esse reino pertence a Cristo Jesus. E todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que colocam a sua fé verdadeiramente em Cristo, poderão usufruir desse reino. E essa é a verdade maravilhosa que o Evangelho nos traz. Essa é a verdade maravilhosa que eu e você podemos confiar e ter essa esperança viva nos nossos corações. Cristo permanecerá para sempre. Reinos caíram, reis caíram, mas o nosso Deus subsistirá para todo sempre. Amém? Então que nós confiemos nesse Deus. Nós estamos seguros nele. E podemos ter a certeza de que ele fará a sua justiça conforme lhe apraz. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia em se revelar a nós, Pai, por meio das Escrituras. Por meio das Escrituras nós podemos te conhecer, podemos saber quem o Senhor é. E aqui em Naum nós podemos ver o Senhor, que é um Deus justo, soberano, longânimo e paciente para conosco, sempre nos dando a oportunidade ao arrependimento antes de exercer a tua ira. Então nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por se dar a conhecer a nós. Te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estudarmos o livro de Naum. E cada verdade que nós aprendemos aqui nessa manhã possa ser gravada nos nossos corações e na nossa mente. E que podemos viver essas verdades no nosso dia a dia, conforme aquilo que agrada ao Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.